É quando a gente, de repente, a gente desperta, mas a gente fica todo parado. Você nunca teve, não? Não. A gente fica, o corpo não responde. O corpo não responde. E a gente fica... parece que a gente parece que a gente morreu. Né? Perfeito. O que acontece, padre? Esse processo de dormir, a gente falou do físico que acontece, né? Temperatura e tal. Tudo isso. A mesma coisa acontece com a musculatura. Então, na fase 1 do sono, você normalmente tem um certo relaxamento da musculatura. Depois isso vai se aprofundando, né? Na fase do sono REM, o que acontece com a gente? A gente não tem movimento muscular nenhum. E o sono você pode estar correndo, estar fazendo uma série de coisas, né? Nesse processo de despertar, existem algumas pessoas que acontece essa desconexão. Vou dar exemplo que eu falo com meus pacientes e começam a entender. Não sei se você já teve gato, cachorro, eles é um pouco diferente. Às vezes movimentam durante o sono. Movimenta. O ser humano normalmente não acontece isso. Então, nesse momento de despertar, algumas pessoas têm essa desconexão. Então, o cérebro dela já retornou e essa desconexão para a volta da musculatura ainda não. Vou dar exemplo que também é muito comum. Existem dessas fases do sonho que você também... Aquele sonho de caindo. Sei. Que a gente sonha que está caindo. Que como se estivesse caindo, não tem uma sensação. Na roça a gente fala que a gente estava crescendo. Quando a gente estava sonhando que estava caindo, porque a gente estava crescendo. Isso, né? É justamente nessas fasezinhas de lentificação. Então isso não chega a ser um problema, não ser uma doença. Normalmente o paciente diz que aquilo dura alguns segundos, então dá uma sensação ruim. Quem tem, como ele falou com frequência, meio que já se adaptou àquilo, né? Ele sabe que vai voltar, né? Você tem que saber, você tem que falar assim, ó. Então você fala, ó, eu sei que eu vou acordar, você tem que fazer assim. Eu sei que... Né? E tenta de então repente é muito raro precisar de algum tipo de tratamento específico, né? Algum tratamento médico, mas é a variação de ser humano para ser humano, né? Tem pessoas que às vezes têm isso. Interessante. Não é que nem acontece muito com criança, não sei se o senhor já viu, ou já presenciou, alguém já falou, o terror noturno. Terror noturno, isso. Terror noturno. Na fase também que o nosso cérebro está se desenvolvendo, na criança, algumas vezes ela começa a entrar nessa fase do sonho, e ela, às vezes, desperta e fica meio confusa. Então, às vezes, a criança tem uma fase que ela grita, é como se essa desconexão também tivesse. E a mãe, às vezes, se assusta, né? Acha que é epilepsia, acha que é algum problema neurológico. Mas, normalmente, é também esse momento, né? O cérebro desconectando e a criança, às vezes, grita. Acorda assustada, né? E, às vezes, nem desperta, nem chega a despertar, né? Ela tem essa... muitas vezes, esse terror noturno, o pessoal... leva pro padre benzer que tá com a coisa ruim, que tá com... Não, eu sempre falo assim, não eu sempre falo com as pessoas, cuidado, que às vezes não é isso, não. Não é isso. É esse terror noturno mesmo. Outro assustador é o sonambulismo, né? O sonambulismo também é um transtorno do sono. É um transtorno do sono. Transtorno do sono. Então, da mesma forma, na grande maioria das vezes, é aquela fase que o cérebro está desenvolvendo ali na criança, criança para adolescência. Tem muito, né? Tem muito. Né? E depois isso começa a melhorar. Então, na grande maioria das vezes, não vai precisar de nenhum medicamento específico. Os pais vão criar estratégias, né, com a questão do cuidado, de chave, tudo isso. E normalmente isso melhora por si só. Porque naquele momento a pessoa ela, na verdade, ela está dormindo. No sonâmbulo, ele está dormindo. Ele está dormindo, só que a consciência dele, então, está prejudicada, mas ele tem a questão do movimento. E, às vezes, isso tem até conexão com o que ele está sonhando. Com o movimento dele tá ligado com aquilo que ele está sonhando. Às vezes ele está sonhando, está saindo, está andando. Por isso que ele às vezes fala, conversa, mas na grande maioria das vezes ele não lembra de nada. Isso que é assustador. Ele, na verdade, tecnicamente, ele está dormindo. E existem algumas medicações que a gente até já falou aqui do Zolpidem, tudo isso, né? Que vira e mexe o paciente que toma medicação. Agora a gente já passou para medicação, né? Foi bom que eu ia falar isso sobre a Que medicação. o que acontece, né? Existem pessoas, é uma minoria, porque eu costumo dizer, a gente vai ao extremo ser humano, né? O remédio vira uma maravilha, que é o que a gente estava brincando desse de emagrecer, né? Que eu estou tomando e tal. Depois a gente passa para outro extremo. Você vê matérias como se fosse... verdade. O Zolpidem aconteceu muito disso, né? Porque o que acontece? Existem algumas pessoas, que é uma minoria, que tem reações. Então, tem pessoas que, às vezes, têm amnésia, então ela não lembra a fase um pouco antes dela dormiu, então ela fica assustada. Ela fala, como é que eu dormi? Tem um paciente que falou assim, Júlia, é como se eu tivesse tomado uma paulada. Eu tomei, apaguei, daqui a pouco eu acordo. Então, esse tem um problema. E existem pessoas que elas têm esse problema de desconectar. Então, elas não lembram. Mas elas estão em atividade. Fizeram algumas coisas, andaram acordam em outro local, né? O pessoal fala que e aí o médico, às vezes, vai ter que trocar a medicação. Bom, o senhor está falando de medicação, vamos lá. Medicação para dormir sempre é um grande problema, um grande tabu e tal. Tem essa história. Pode viciar, pode misturar com remédio. Vamos tirar todas essas dúvidas. Medicação para dormir. Existem inúmeros remédios para dormir. Perfeito, né? Mas existe cada um de uma... estratificado, né? Vamos supor, cada remédio depende, aliás, não é depende,
está numa... Isso. Ai, como que se fala isso? Fases do sono, não, né? Não digo assim... Indicação? A indicação diferente, Diferente. O que acontece? Tem vários tipos de insônia. Em primeiro lugar, insônia é uma doença, e é uma doença comum. Insônia é doença? É uma doença. Tá. É uma doença caracterizada pela essa dificuldade de dormir. O sono é não restaurador e ela tem que acontecer de forma crônica, mais de 3 meses. E mais de 3 vezes por semana. Mais de 3 meses, mais de 3 vezes. 3 vezes por semana, né? E além disso, dessa temporalidade, tem que ver em qual fase do sono. Tem gente que tem dificuldade de pegar no sono. Tem gente que acorda no meio da noite e não consegue dormir. E tem gente que tem esse encurtamento do tempo e o sono é não restaurador. E aí o médico vai passar para o segundo aspecto, que é o diagnóstico por que o paciente está tendo insônia. É por ansiedade, é pela questão da higiene do sono, que é muito comum, né? É algum outro tipo de doença. E agora vamos falar dos remédios, né? Vai até parecer que eu estou inventando o mesmo dado, mas não, né? O Brasil também é o segundo maior consumidor de medicação. Então, só perde para os Estados Unidos. Se é o segundo maior consumidor de medicação, eu acho que a maioria dessa medicação não precisaria ser usada. Isso. Aí agora vamos. A gente fala que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso, tem Bote isso. no Google aí que você vai se assustar. E agora eu estou falando do primeiro, né? O Brasil. Agora é o primeiro. Transtorno de ansiedade, 10% segundo a OMS. Depressivo, 5%. Então, assim, naturalmente, quem tem ansiedade, quem tem depressão, pode ter dificuldade para dormir. Isso. Então, eu nem questiono essa questão da prescrição. Até porque eu brinco com os pacientes, eu falo, todo remédio que você vê que é muito utilizado é porque ele funciona. É verdade. Então, assim, ele funciona muito bem. Qual o grande problema? Que o brasileiro tem a questão da automedicação, pela dificuldade até do acesso, né? Então, nem só condeno, porque é difícil encontrar o médico. 10% da população ansiosa, aí tem a tia que toma o remédio para dormir. Aí ela vai aí ela dá para o outro. E aí vem o grande problema do remédio para dormir, né? Ele é um remédio tarja preta. Por ser tarja preta, ele é um remédio que pode criar dependência e tolerância. Ou seja, você começa com a dosezinha, daqui a um tempo ele não vai funcionar tão bem e você acaba aumentando a dose. Isso. Então, o grande problema do remédio para dormir é nesse contexto. Tanto que eu falo aqui, falo na internet, falo assim, eu, Júlio, prescrevo muito remédio para dormir e você perguntar a qualquer médico, ele vai te dizer a mesma coisa. Sim. Por quê? Porque tem muita gente que tem insônia. Então, vamos dar um exemplo. Agora vamos para os tipos de insônia que podem ser transitórios. Isso. De repente, um paciente meu descobre que tem um tumor cerebral. Imagine como ele vai conseguir dormir. Como é que ele é verdade? Aí muitos pacientes desses, e você usa, ou passou por uma cirurgia, ou a família está muito ansiosa, às vezes eu prescrevo até para acompanhante que está do lado, que eu não estou conseguindo dormir e estou desesperada. Por quê? Porque a insônia dá consequências físicas. O paciente que não dorme, ele não consegue raciocinar bem. Tanto que se você compara pessoas que perderam ou que estão com insônia comparado com quem bebeu, o reflexo no volante é parecido. Doutor, e prejudicial. Mas eu não sei se é o senso comum, o pessoal fala assim, o sono do remédio, o sono natural é melhor do que o sono do remédio para dormir. Sem dúvida nenhuma, e é verdade. É verdade. Isso que eu te falei das fases do sono, quem toma remédio para dormir já está comprovado que as fases são diferentes. Inclusive então. O sono REM geralmente acontece numa menor quantidade, que é o sono que tem que é o sono importante. Por causa da medicação. Só que o que eu digo para todo paciente? Vamos lá. Esse é o mundo da fantasia, o mundo ideal. Ninguém tem problema de insônia, todo mundo com higiene do sono dorme bem, mas no mundo real as pessoas têm insônia. E quando as pessoas têm insônia, o que é que o médico vai pesar? Qual o risco de eu usar esse remédio para o paciente? Quanto tempo eu vou usar esse remédio porque esse paciente está com insônia? Versus eu deixar esse paciente sem dormir. Então, a maioria das vezes que a gente vai usar esse remédio, que nessa balança pra gente, eu até brinco com o meu paciente, é muito melhor você estar dormindo com o remédio para dormir que eu tô te passando. Que não é um sono tão bom do que não tá dormindo do que você não tá dormindo. Agora, por que tem tanto remédio para dormir? Para cada caso tem um... Para cada caso. A gente deu exemplo do Zolpidem. O Zolpidem é uma maravilha. Qual o contexto quando a pessoa tem dificuldade de pegar no sono? Por quê? Porque ele tem uma meia-vida muito curta. O que é a meia-vida do remédio? Você toma um remédio aqui, ele faz um tempo de efeito no seu corpo. E aí depois passa. O Zolpidem é ali de 3 horas. Então ele faz a pessoa pegar no sono. Pegar no sono muito bem. Qual o grande problema dele? A pessoa que tem aquele insônia tardia. Porque você deu aqui, ele conseguiu dormir bem, mas o tardio não Então, para essa pessoa não adianta. Já os benzodiazepínicos, diazepam, né? E os outros todos clássicos que a gente fala o nome aqui mesmo, né? Não, tem que falar, senão a gente não vai a pessoa não vai reconhecer. Qual o grande problema dele? É porque eles têm uma meia-vida, às vezes, muito longa. Aí a pessoa acorda e às vezes tem aquela sensação como se fosse uma ressaca. Uma ressaca. Que o famoso que a pessoa tinha, fulano parece que tá meio dopado, né? Durante o dia ele tá meio zumbi. Porque, na verdade, ela despertou, mas vem ainda aquela coisa do remédio. Como vai de metabolismo de pessoas para pessoas, tem pessoas que tomam diazepam, depois de 24, 48 horas ainda tem dose da medicação no sangue. Então, assim, são remédios que ele tem uma meia-vida maior. Então, por isso que o remédio... Aí, mais uma vez, por isso que quem vai falar qual remédio você deve tomar é o médico. É o médico.
Qual o grande problema? Pensa o seguinte, eu falo com todo paciente. O paciente fala assim, Júlio, eu tenho medo de tomar. Eu fiz excelente, é o paciente que eu mais gosto. Por quê? Porque é um remédio que pode estar tolerância, então você não vai aumentar do nada a dose. Você vai ter um receio, está certo, por isso que ele é tarja preta, senão não seria, porque ele tem um risco. E terceira coisa é que você vai encaixar ele no seu contexto. Então, o médico vai prescrever, você vai cumprir. Então, eu falo que o remédio para dormir é como você precisa de uma terceira pessoa te avaliando. Você está usando direito, quanto tempo você vai usar? E quanto tempo vai usar? E o que é mais difícil, padre? É que a gente falou que é a dificuldade de acesso aqui no Brasil a médico, né? O paciente não trata a causa do problema. Se é ansiedade, você tem que tratar a ansiedade. Não adianta o remédio para dormir só. Rivotril é um remédio... É um remédio para dormir, para insônia. Para insônia. Só que o que acontece? Ele tira o sintoma também de ansiedade agudo. Ele também é um ansiolítico. Ele tem um papel ansiolítico, mas agudo e não crônico. Então, às vezes, o paciente vai ter que tomar antidepressivo. Ele está tendo uma crise ali. Aí você, às vezes, tem que dar. Dá o Rivotril. E vai proporcionar o sono dele. O senhor deve ver muito isso, que quando alguém morreu ou tem um parente, alguém dá o Rivotrilzinho, faz isso e aquilo. As pessoas até se acostumam, não é bom. Mas é assim, não é bom você fazer sem orientação médica, que a pessoa pode ter algum problema, mas assim, ele funciona muito bem nesse contexto. Porque a pessoa vai dar aquela apagada, a pessoa vai... Remédio de dormir com álcool, mistura. Esse é um grande problema, porque o que acontece? A pessoa, às vezes, normaliza o remédio para dormir e faz como se fosse a rotina dela. Chega, eu falo para o meu paciente, não se acostume. Tome quando for necessário, né? E junto com isso, muitos remédios, eles funcionam de forma sinérgica. O remédio para dormir e o álcool também. Não sei se você já ouviu isso, mas muito paciente fala assim, Júlio, não estou tomando remédio, mas eu tomo um vinhozinho e durmo bem. Isso. Por quê? Porque o álcool, ele tem o mesmo efeito na região frontal. Então, ele dá lentificada nas ondas, ele tem um efeito GABAérgico, que é o nome bonito do neurotransmissor que serve para lentificar o cérebro. Então, se você potencializa o remédio para dormir, então. Isso. Tanto que eu brigo às vezes com meus pacientes que falam, não, Júlio, não estou tomando mais remédio, mas todo dia eu tomo não sei quanto de vinho. Eu fiz, opa, você vai trocar um problema pelo outro, né? A pessoa toma uma garrafa de vinho, mas o remédio para dormir eu não quero de jeito nenhum. Então, o ser humano é curioso, né? Ele às vezes bota um grande problema. O problema é o quê? É insônia. E a gente vai tentar resolver. Isso porque tem gente que toma remédio para dormir todo dia, ela fala assim, hoje eu vou beber, então eu não vou tomar o remédio para dormir, né? É bom isso, porque tem um efeito, às vezes, sinérgico, né? Mas assim, conversa com o seu médico antes.